O texto que nós vemos na segunda carta de Pedro, eu queria destacar dos versículos, na verdade, 14 a 18. Vamos ver novamente. 2 Pedro 14 a 18. Por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais a vossa própria firmeza, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. O apóstolo Pedro, todo mundo, quando ouve falar do nome Pedro, geralmente pensa nas suas mancadas, né? Aquelas vezes em que ele se colocou à frente para dar uma resposta, para ter uma ação e sofreu alguma consequência por causa disso. Mas o apóstolo Pedro é um daqueles que, podemos dizer assim, um dos braços direitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um dos pilares da igreja primitiva. E ele escreveu 2 cartas ao grupo de leitores. A primeira carta foi escrita, e ali ele diz que essa carta foi escrita aos crentes da dispersão. 1 Pedro 1,1 diz, Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses eleitos, crentes da dispersão, eram membros da igreja que viviam nessas 5 províncias romanas da Ásia Menor. Provavelmente eles fugiram da perseguição de Jerusalém, e ali hoje, a atual Turquia, né, eles se instalaram. E Pedro, ele chama aqueles irmãos de eleitos de Deus, aqueles que foram escolhidos, chamados, salvos pelo nosso Deus. A segunda carta, embora ele não identifique a quem está sendo escrita, a 2 Pedro, versículo 1, apenas diz Simão Pedro, servo de apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco tiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele não diz a quem ele está destinando essa carta, mas, no geral, são todos, como ele mesmo diz aqui, os que obtiveram a mesma fé em Jesus Cristo. Provavelmente as mesmas pessoas da primeira carta, e também todo aquele que tivesse acesso a essa carta, desde a igreja primitiva até os nossos dias. É uma coisa impressionante quando você estuda sobre a preservação das Escrituras, como que Deus guardou, cuidou delas e chegar até nós. E nós vemos um documento de 2000 anos, ela nos traz à mente o poder de Deus. Quantos aqui têm alguma correspondência com mais de 50 anos de existência? Eu sei que a família Domingos tem lá do primo do vô, né? Está em casa, inclusive, né? Nós temos 2 cartas que nós fomos procurar lá da onde ele veio, e lá tem uma de 1927. 26, 24. 26 por aí, né? 24 e 27. Foi 2 cartas, né? Que escreveu. É a carta mais antiga, tem que pegar com cuidado, se você mexer muito no papel e esfarela. Inclusive eu tirei xerox, quando usava xerox, escaneei, na verdade, né? Mas uma carta preciosa que o apóstolo Pedro escreveu, que chegou até nós. Então, como ele diz aqui, a todos os que obtiveram fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos prestar atenção nesta palavra que o apóstolo Pedro nos coloca aqui. O capítulo 3, Pedro, depois de tratar dos falsos mestres,
Ele tratou no capítulo 2 sobre os falsos mestres. Então, no capítulo 3, Pedro ele volta a atenção para o surgimento de pessoas que são, como ele mesmo diz, escarnecedores, zombadores dos últimos dias. Nessa carta, como no anterior, o apóstolo começa incentivando os seus leitores, primeiramente, se manter firme nas Escrituras. Por quê? Qual é o propósito de se manter firme nas Escrituras? É porque sempre tem aqueles que tentam questionar a nossa fé e desvalorizar a nossa fé. Então ele começa falando, nos primeiros versículos, que eles deveriam lembrar daquilo que foi dito pelos santos profetas, aquilo que os profetas do Antigo Testamento e também aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então ele chama a atenção, olha, não desanimem, fiquem firmes naquilo que os profetas disseram e que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, aquilo que foi transmitido, inclusive pelos apóstolos. É comum, em tempos de decadência, as pessoas caírem e se desanimarem. E a Bíblia, ela é para nós a única proteção eficaz contra esse período de decadência. Quando o mundo todo está voltado para a decadência moral, espiritual, nós temos a palavra de Deus que nos torna firme nas promessas que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Então, de acordo com o testemunho dos profetas e dos apóstolos, conforme o apóstolo Pedro fala no começo da sua carta, ele diz que nos últimos dias virão escarnecedores, pessoas que vivem segundo as suas próprias paixões. Essas pessoas, talvez alguns até ficaram impressionados com as palavras do Senhor Jesus Cristo, ficaram impressionados com os ensinamentos dos apóstolos, mas que, com o passar do tempo, acabaram abandonando aqueles preceitos. Então essas pessoas, elas, por abandonarem a palavra de Deus e viverem segundo as paixões, elas passam a ter as suas mentes aliviadas ou talvez anestesiadas por práticas carnais, pela consciência da carne, e inclusive fazendo com que escarneçam da palavra de Deus, que zombem da palavra de Deus. Tudo isso está no capítulo, na segunda epístola de Paulo. Deixa eu abrir aqui novamente que nós acabamos de ler, no capítulo 2, os falsos mestres, pessoas de mau caráter, que vivem nas práticas, ao versículo 2 do capítulo 2 de 2 Pedro, muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será inflamado o caminho da verdade. Então, pessoas que abandonaram a palavra de Deus, começaram a viver nas suas próprias convicções, e ao serem confrontadas com a palavra de Deus, passam a escarnecer, a zombar. Uma coisa que nós devemos lembrar sempre é que não deveríamos ficar perplexos com as negativas que os escarnecedores fazem nos dias de hoje a respeito da palavra de Deus. As pessoas sem Deus são sim arrogantes, blasfemadoras. Nós devemos considerar essas pessoas nada mais do que aqueles que rejeitaram, por rejeitarem a palavra de Deus. E você pode perceber isso, quem teve contato com a palavra de Deus e abandonou, eles parecem que se tornam muito mais ferozes e ferrenhos em destruir a palavra de Deus, em destruir a fé daqueles que creem na palavra de Deus. Basta, se você acompanhar as redes sociais, pessoas que foram criadas no meio evangélico, como hoje elas zombam daqueles que são crentes, tentando talvez fazer até com que eles tropecem e abandonem a sua fé. Então nós não deveríamos ficar perplexos com essas pessoas que negam
a palavra de Deus. Porque elas nada mais fazem do que nos lembrar do tempo em que nós estamos vivendo, que é o final dos tempos. O fim dos tempos se aproxima. E os escarnecedores, eles seguindo as suas próprias paixões, ao rejeitar o conhecimento de Deus, eles se entregam destemidamente aos seus apetites e defendem as suas práticas sem nenhuma consideração, sem nenhuma preocupação com o julgamento vindouro. Por isso é que Pedro fala em sua carta a respeito desses escarnecedores que zombam da vinda de Cristo. E eles zombam de que forma? Dizendo, como nós vemos, onde está a promessa da sua vinda? Vocês dizem que ele virá, mas onde ele está? Não já deveria ter vindo? Eu acho que vocês estão equivocados, porque ele não veio e pelo jeito não virá. Então o apóstolo Pedro ele fala, né, no terceiro capítulo, ele chama a atenção a respeito da vinda do Senhor e a importância de continuar aguardando esse bendito dia. Embora os zombadores eles zombam e perguntam, mas eles não perguntam aqui por desejar uma resposta para poder aprender e buscar o conhecimento e se aproximar de Deus. Não, eles perguntam para ridicularizar a promessa dos que creem. É interessante, e nós podemos notar nas pessoas que algumas delas têm conhecimento das profecias, e elas se referem à volta de Cristo para buscar os seus elas estão se referindo à volta de Cristo quando ele virá para buscar os crentes, né? E eles estão, e talvez alguns desses escarnecedores leram as cartas de Paulo, principalmente 1 Tessalonicenses, especificamente capítulo 4, quando ele trata do arrebatamento da igreja, quando Paulo fala que primeiro os mortos ressuscitarão e depois os vivos serão levados aos céus. Então eles têm conhecimento dessa verdade. Ele fala, escuta, Paulo dizia, e nós que estamos vivos, mas Paulo já morreu. Quantos outros já morreram? E essa promessa que vocês acreditam, ela não se cumpre. E como eu disse, essa preocupação não era pela volta de Cristo em si, mas estavam apenas ridicularizando a pregação daqueles que creem na volta do Senhor Jesus Cristo. É como se eles estivessem gritando assim: vocês são crentes? Nos ameaçam com advertências a respeito da volta de Cristo e de um possível julgamento. Afirmam que Deus virá intervir na história, que Ele vai castigar os perversos, que Ele vai punir os insubordinados, que Ele vai destruir a terra. Tudo isso é bobagem. Vocês acreditam em conto de fada. Nós não temos nada a temer. Olha, inclusive, nós vivemos do jeito que nós queremos viver e nada nos acontece. Podemos viver como bem entendemos, porque não há nenhuma prova de que Deus intervirá na história. E por que nós vamos crer naquilo que vocês estão ensinando? Em suma, então, é a respeito disso que o apóstolo Pedro está falando. Até o versículo 13 do capítulo 3, Pedro, né? Ele está respondendo a esses críticos a respeito da volta de Cristo. E no versículo 14, então, e daqui para frente é que eu quero falar, Pedro volta-se para os crentes, a fim de animá-los, incentivá-los a aguardar a volta do Senhor, como viver reto. Aguardar a volta do Senhor Jesus, estudando as Escrituras. Aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo, crescendo nele. Diferente dos incrédulos que zombam das promessas de Cristo, nós crentes devemos intensificar o nosso desejo de viver em santidade, viver como para o Senhor. E nós devemos nos apegar a essa verdade e deixar que ela nos sustente a cada dia.
Seria uma prática saudável se nós, todas as vezes que acordássemos, pensássemos: será hoje o dia da volta de Cristo? Quando eu digo a volta de Cristo, entende-se o arrebatamento, né? A gente sabe que a volta dele mesmo, colocando os pés na terra, será depois da tribulação. Mas será hoje que Cristo chamará a sua igreja? Aguardando com expectativa, deixando que essas verdades nos sustentem a cada dia, certo que em breve isso acontecerá, que em breve estaremos na presença de Deus, e isso deveria nos fazer, nós devemos ansiar por um andar, um viver moralmente puro, um andar sem mácula e irrepreensível. Como o Senhor Jesus Cristo não diz o dia da sua volta para buscar a sua igreja, nós devemos estar preparados, viver de maneira irrepreensível. Quando alguém vai visitar a sua casa, provavelmente naquele dia se dá uma geral na casa, se arruma lá, a roupa de passar se guarda no cantinho, a sala você limpa, os brinquedos da criança se guardam no canto, você deixa tudo em ordem, para quando a pessoa chegar: olha, casa limpa, é lógico que você avisou. Se você não avisa, você encontrar bagunçado. Minha mãe foi hoje em casa, né? A Isabel foi isso para ela, né? Ela vai, a casa está cheirosa, é que eu dei uma limpadinha aqui, uma arrumadinha antes da senhora chegar. Porque no dia a dia as coisas ficam ali, né? Lugar fácil para você pegar as coisas, você põe no dia a dia as roupas no canto ali, de costume depois de passar, enfim. Mas quando chega uma visita, se arruma, tira dos olhos dela aquela bagunça, né? Nós devemos viver assim para Cristo. Cristo está dizendo: eu voltarei, então deixa eu deixar minha casa em ordem, deixa eu arrumar ela, deixa eu viver de uma maneira que agrade, a fim de quando Ele buscar, Ele encontre a casa arrumada. E se nós, assim como aqueles escarnecedores estavam dizendo, que se achamos que Ele demora, que o Senhor Jesus Cristo demora, nós devemos entender que, como Pedro fala aqui, é porque Ele está dando às pessoas ampla oportunidade a receber a salvação, ou como ele fala no versículo 15, tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Ele é longânimo, enquanto Ele não vem buscar a sua igreja, pessoas podem ser salvas. E aí então nós devemos entender que enquanto Cristo não vem, as pessoas têm o privilégio de ouvir o Evangelho e receber a salvação. Agora, Pedro nos fala que ao observar que Deus, ao observar a perversidade humana se multiplicando, podemos pensar: por que Deus demora tanto diante de toda a injustiça, toda a impureza, toda a imoralidade que os homens praticam? Por que Deus já não vem buscar a sua igreja? Porque o Senhor tem adiado a sua vida. Deus não tem adiado a sua vida. Um dia exato está marcado na agenda de Deus. Mas, como Pedro fala, essa longanimidade extraordinária de Deus é motivada por seu desejo de que ímpios deixem seus caminhos de perversidade e sejam salvos da condenação da morte. É por causa disso que Ele demora. É interessante que Deus demora para executar a profecia da vinda de Cristo. Jesus demora para buscar a igreja justamente por aqueles que zombam da sua vinda. Aqueles que zombam de que Cristo não virá, que é conversa fiada, é por causa deles que Ele demora, porque a esse Ele quer salvar. Então Pedro recorre, aqui a partir do versículo 14, Pedro recorre a Paulo, e segundo ele, nós lemos aqui no versículo na sequência, Paulo escreveu coisas de difícil entendimento. Agora é interessante ver os pontos nessa alusão a Paulo. Primeiro, Pedro, ele menciona Paulo como nosso amado irmão, e Pedro demonstra aqui toda a sua humildade, porque justamente o apóstolo Paulo foi aquele que repreendeu Pedro quando Pedro estava
estava agindo de maneira inconveniente. Está lá em Gálatas, né, capítulo 2, nós não vamos ler todo o texto, mas do versículo 1, do versículo 11 ao 21, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção de Pedro, porque Pedro ele estava ora indo com os judeus, ora indo com os gentios, e quando ele viu os judeus, por causa de medo, quando ele viu os judeus, por medo desses judeus, ele se retirava dos gentios. E Pedro então Paulo chamou e versículo 11 diz: quando porém Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornava irrepreensível. Então, Pedro poderia falar: esse Paulo é um chato, nem andou com Jesus Cristo, quer me ensinar, eu não vou dar uma palhinha para ele não, mencionar ele nas minhas cartas não, pelo contrário, Pedro, ele, embora sendo repreendido publicamente por Paulo, ele aceitou a repreensão com humildade, e assim então uma lição para nós: todos nós devemos ser capazes de aceitar uma correção sem ressentimento. Geralmente as pessoas não gostam de ser corrigidas, geralmente as pessoas colocam desculpa, o do porquê agem de tal forma, mas Pedro aqui não fez isso. Ele chama Paulo de amado irmão. Segundo, ele reconhece que Paulo recebeu sabedoria divina. Ele fala aqui: o irmão Paulo nos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ninguém discute da capacidade de Paulo. E Pedro diz: olha, Paulo recebeu uma sabedoria divina para escrever as suas epístolas, e provavelmente não apenas Pedro, mas também toda aquela igreja primitiva, os primeiros irmãos já tiveram acesso às cartas de Paulo. Aqui então vemos Pedro considerando os escritos de Paulo como divinamente inspirados. Vocês podem dar ouvido ao que Paulo escreve, porque o que ele escreveu foi dado por Deus. O que ele escreveu não veio de homem, foi dado do alto. E terceiro, o que acabei de mencionar, parece que os leitores de Pedro haviam já então tido contato dessa carta. É possível que as epístolas, embora muitas delas sejam endereçadas às igrejas, elas circularam entre eles. Especificamente a epístola aos Romanos, lá em Romanos 2,4, o apóstolo Paulo, ele fala, Romanos 2,4, ele diz assim: da longanimidade de Deus, ou desprezasse a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Então, parece que Pedro está puxando esse versículo, né, da carta de Paulo, para falar que a salvação, Deus tarda, Deus demora, por causa da sua longanimidade para com os perversos. E aí, em todas as cartas do apóstolo Paulo, quando Paulo fala, Pedro reconhece que Paulo está falando das grandes verdades, e que Pedro, ele também discorre em suas duas cartas. Pedro, ele leu as cartas de Paulo e ele escreve baseado naquilo que ele aprendeu do apóstolo Paulo. Ele não contraria Paulo, pelo contrário, o que ele escreve, ele confirma: olha, o que Paulo disse a respeito é justamente isso, e isso é verdade, nós devemos crer e aguardar a volta de Cristo. E quais são as verdades? Se você for ler as cartas de Paulo, você vai ver essas verdades, e Pedro também trata essas verdades nas suas cartas, como por exemplo o nascimento de Cristo, a divindade de Cristo, o sofrimento injusto de Cristo sem pecado, o homem sem pecado, a sua morte substitutiva no Calvário, a sua ressurreição, a sua ascensão, a segunda vinda, o dia do Senhor e o estado eterno. Tudo isso Pedro também fala, como Paulo fala em suas cartas. Agora Pedro reconhece uma coisa: algumas cartas de Paulo, alguns escritos de Paulo são de difícil entendimento. E de fato, algumas coisas, às vezes o ser humano ele tem dificuldade de entender. Como por exemplo a Trindade. Nosso irmão está dando na escola dominical falando de Deus homem, Cristo homem, Cristo Deus. Como muitas pessoas deturpam essa verdade e às vezes não. Ele está agindo aqui, quando ele age como homem não é Deus, quando ele age como Deus ele não é homem, não, ele age como Deus e homem ao mesmo tempo, né? E as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem o mistério do sofrimento
Por que o crente sofre? Por que nós que professamos a fé em Jesus sofremos e os incrédulos parecem que nunca sofrem? Então nós não devemos nos preocupar, tentar encontrar na Bíblia respostas para questões que talvez não estejam, talvez estejam acima da nossa compreensão. A palavra de Deus ela é uma fonte infinita e inesgotável. Quando estudamos ela, sempre devemos estar dispostos a reconhecer que Deus sabe coisas que nós não podemos compreender plenamente, mas devemos confiar e saber como as coisas funcionam. Desde a criação, como nós estamos estudando na escola dominical, até mesmo a respeito da própria, dos milagres de Cristo, a ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. Tentar explicar cientificamente, tentar trazer a razão em atos que nós não podemos compreender, isso não deve ser motivo de desânimo, pelo contrário, de confiar. Então, quando Pedro fala que Paulo escreve certas coisas difíceis de entender, não é. Primeiro que Pedro está criticando Paulo, né? Paulo escreve tão difícil que ninguém entende nada. Só um parênteses aqui, essa semana eu estava vendo o presidente da Câmara dos Deputados falando do bicentenário. Ele fez um discurso de 5 minutos, depois perguntaram para o repórter. Aí como é que ele falou? Não entendi nada. Falou coisa assim, palavras, pegou palavra aqui, palavra ali, e deu um discurso assim que, rolando leve da vida, né? Não, Paulo não fazia isso. A dificuldade não se encontrava no estilo da redação de Paulo. Palavras que as pessoas comuns não compreendiam. Não, pelo contrário. A dificuldade era nos temas que ele tratava. Um evangelista passado, chamado Albert Barnes, comentando esse trecho, ele diz o seguinte: a dificuldade de Pedro não se encontra em compreender o significado do texto de Paulo, mas a dificuldade de entender as grandes verdades ensinadas por ele. Pedro entendia o que Paulo estava dizendo. O que ele tinha dificuldade era entender essas grandes verdades. Como, por exemplo, nós entendemos que Deus criou o mundo do nada? Entendemos. Agora, aonde está a nossa dificuldade? Compreender isso. Como é que Deus age à luz? Os animais sejam criados do poder da sua palavra. E a nossa explicação maior, o que nós podemos colocar como coisa mais próxima da compreensão Ele é Deus soberano, Criador do céu e da terra. Ele fez todas as coisas da maneira que Ele bem entendeu. Não dá para entender mais do que isso. Alguém vai falar assim, sabe aquela pergunta de criança? Quem criou o mundo? Deus. Quem criou Deus? Quem veio antes de Deus? Deus estava antes de tudo. Então, como compreender isso? Crendo que Deus é eterno. Então, a dificuldade de Pedro era apenas entender essas grandes verdades, não o que Paulo estava escrevendo. Pedro entendia que Paulo estava escrevendo. Nós, quando lemos Gênesis, no princípio criou Deus céu e terra, nós entendemos. Mas nós compreendemos o que está escrito, mas entender assim, tentar trazer de forma científica, existem evidências da obra da criação de Deus, existem. E Deus, e eu até na minha Bíblia, acho que na Scofield diz isso, ou eu anotei nela, não sei se é uma anotação de Scofield ou uma anotação que eu fiz na Scofield. No princípio criou Deus o céu e a terra. E aí alguém diz o seguinte: Deus não se preocupou em explicar filosoficamente a sua existência. Deus não se preocupou, eu sou Deus, tá? Eu quero me apresentar a vocês. Depois de me apresentar, eu vou dizer, eu estou criando o céu e a terra. Não. Já começa falando, Deus criou o céu e a terra. E nós cremos nisso. Então, os escarnecedores, os zombadores, Pedro fala aqui, em vez de simplesmente aceitá-los pela fé, os ignorantes, os instáveis, deturpam essas verdades difíceis para a própria destruição. Então, eles não conhecem, deturpam ela, zombam dela, e isso serve para a sua própria destruição. Algumas seitas, por exemplo, distorcem a lei e transformam a lei no meio de salvação. Eles não compreendem que a lei
foi dada como instrumento para revelar o pecado. Eles não compreendem que Deus colocou a lei para que, através da lei, pudéssemos ver que nós não podemos nos salvar, porque ninguém consegue cumprir a lei. Mas eles insistem, não, você tem que observar as leis para ser salvo. Outros tropeçam no ensino sobre, por exemplo, o batismo, crendo que só se você batizar, você é salvo. O batismo é a porta da salvação. Eu já ouvi alguém dizer, sem dúvida nenhuma, quando questionado sobre isso, que batismo não salva, alguém argumentou, não, mas e o ladrão na cruz não foi batizado? Eu ouvi de alguém dizer, não, mas naquele dia estava chovendo. Jesus usou a chuva para batizar o ladrão. Então, os absurdos as pessoas colocam aí. É o que ele está falando. São os zombadores que se destroem, autodestroem. Por quê? Porque eles querem desacreditar a palavra de Deus. Então Pedro, nessa passagem, ele, ao colocar o nível, os escritos de Paulo no mesmo nível que as demais escrituras do Antigo e do Novo Testamento, quando Pedro fala que nós devemos observar os profetas, os apóstolos, reconhecendo que as cartas paulinas fazem parte das escrituras sagradas que nós temos hoje. Tem que lembrar que quando Pedro escreveu essa carta aqui, não tinha ainda as outras demais cartas, né? Apocalipse, ali, talvez outros. Agora, cronologicamente, não vou lembrar a idade de cada carta, mas a maneira que nós temos na nossa Bíblia não estava ali. E ali, então, o apóstolo Pedro fala, olha, os escritos de Paulo são inspirados e nós devemos entender. E daí, então, Pedro, ele segue nos exortando a permanecer atento para os perigos do erro. Olha o versículo 17 aqui da segunda carta. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaia da vossa própria firmeza. Ou seja, Pedro está chamando a atenção, olha, esses zombadores estão se autodestruindo, mas nós devemos permanecer atentos para não cairmos nesse erro. Sempre existiu falsos mestres, sempre existiu falsos profetas, pessoas que corrompem e deturpam a verdade. E nós devemos ficar sob aviso contra esses falsos pregadores. Os incrédulos até se encantam com essa mensagem falsa. Especialmente nos dias de hoje, o que está acontecendo? A mensagem do Evangelho é uma mensagem simples, mas é radical. Por que é simples? Você tem que crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Por que é radical? Porque você tem que abandonar toda a sua velha vida, a vida de pecado. Que roubava não roube mais, fala Paulo. Então, é uma vida transformada. Não, mas vamos ficar só com crer no Senhor Jesus Cristo. Você pode continuar lá fazendo as coisas, ser ladrão, você rouba, mas dá o dízimo que a gente purifica. Como tem algumas certas igrejas em certos morros, em certas cidades do Brasil, que eu já ouvi de algumas pessoas falando, né? Quem contou que os caras entraram na igreja e pediu a bênção do pastor? Entraram tudo armados esses dias numa igreja e pediu para o pastor orar por eles, para proteger eles. Foi vocês, Ana, falou? Não, mas eu vi isso. Alguém contou essa história. Você viu, né? Eles entraram armados no templo e pediu a bênção do pastor porque eles iam no confronto e queriam que Deus protegesse eles. Então ele fala, vamos facilitar a vida. Não, você pode aceitar Jesus, mas pode continuar com um bandido. Não, você pode aceitar Jesus, pode continuar como traficante. Você pode aceitar Jesus, pode continuar na vida de prostituição, não tem problema algum. Facilidades do Evangelho que levam pessoas à destruição. E os incrédulos, então, ao se encantar com essa facilidade, eles estão sendo enganados e levados para a destruição eterna. Então, Pedro, ele ensina que o progresso contínuo nas coisas de Deus nos guarda do perigo de sermos enganados por esses falsos profetas. Opa, para lá. Você está aí deturpando a palavra de Deus, você está facilitando o esquema. A nossa igreja agora é inclusiva. Aceitamos todos
gêneros de pessoas. Aceitamos, porque alguém está aqui vai ser bem recebido, mas o Evangelho vai transformar. Ele vai entrar um homem no corpo de mulher e vai sair um homem no corpo de homem, né? Transformado. Ah, não, mas Jesus me ama do jeito que eu sou. Não, ele não te ama do jeito que você é. Ele transforma a vida. Então toma cuidado com essa facilidade. E Pedro está falando, olha, vocês devem evitar de ser enganados pelos falsos mestres. Então é preciso haver um crescimento da sua vida. E cada um de nós como crentes, Pedro fala no versículo 18, devemos crescer na graça e no conhecimento. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que a graça? A graça é a demonstração prática do fruto do Espírito na vida do crente. O crescimento da graça não consiste em acúmulo de conhecimento intelectual. Olha, você tem que crescer na graça e no conhecimento intelectual, nas atividades. Mas o crescimento da graça é crescer em semelhança cada vez maior com o nosso Senhor Jesus Cristo. Buscar ser mais semelhante a Ele no aspecto espiritual, no aspecto emocional, não no aspecto físico, mas na maneira que Cristo agiu, nós devemos agir. E o crescimento no conhecimento refere-se a uma proximidade do Senhor por meio da palavra de Deus. Eu não tenho que me aproximar da palavra de Deus para ter conhecimento intelectual, para saber qual é o maior versículo da Bíblia, qual é o menor versículo da Bíblia, aqueles concursos bíblicos que a gente fazia na infância, né? Não, isso é curiosidade bíblica. Conta-se a história acho que era o príncipe de Luxemburgo, um desses países aí. Ele foi preso, levado numa masmorra e deram uma Bíblia para ele. Prisão perpétua. E depois de anos, ele morreu. Quando tiraram o corpo dele, a parede estava forrada de observações. Então ele colocou: o maior livro da Bíblia é tal, o menor livro é tal. Jesus orou tantas vezes. Que conhecimento é esse? Nenhum. Ele, ao invés de conhecer o conhecimento de aproximar-se do Senhor Jesus, ele apenas teve curiosidade. Olha, Jesus orou tantas vezes. A palavra morte aparece tantas vezes na Bíblia. Isso não é conhecimento. O verdadeiro conhecimento que Pedro está falando é a aproximação que nós devemos ter com o Senhor Jesus por meio da palavra. Crescer no conhecimento significa estudar e sujeitar-se cada vez mais à palavra de Deus. Por isso que eu sempre bato essa tecla: leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. O conhecimento significa agir e andar da maneira que Cristo andou. Pedro, ele não poderia encerrar a sua epístola sem esse desafio para nós como crentes. Olha, primeira coisa, não se desanime por esses subordinados, por esses que zombam. Cristo vai voltar, Cristo está voltando. E até ele fala, né, no versículo 8, que para o Senhor um dia como 1000 anos como um dia. Eu falo, olha, não tenta apontar você o tempo, porque Deus está fora desse tempo. Deus, Ele é a parte do nosso tempo, porque Ele é eterno. Então você não deve ficar pensando nisso, mas você deve confiar, Ele voltará. E enquanto você aguarda a volta de Cristo, cresça na graça e no conhecimento dele, né? Cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Pedro, ele depois de exortar a igreja, ele termina a carta com uma exortação aos crentes. No versículo 19, versículo 18: a ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Esse é o motivo maior da nossa existência: glorificar a Deus. A ele seja a glória, não é aos homens. Nenhuma pessoa pode roubar a glória de Deus. E ao concluir a sua carta, ele encerra essa epístola incentivando os crentes a viver uma vida para a glória de Deus, porque é para Ele. Por que você está aqui hoje à noite? Eu não tinha nada a fazer. Porque se eu não vier amanhã, o pastor manda um zap para mim perguntando por que eu não fui. Geralmente eu não faço isso, né? Só se a pessoa faltar muito tempo aí, saber que está doente, alguma coisa aconteceu.
Ah, eu vi lá que eu tinha que conversar com o fulano. Então, não. Nós viemos aqui para a glória de Deus, prestar culto e adoração a Ele. Então, nós fazemos isso para a glória de Deus. Né? E a vida do crente se resume em dar glória a Cristo em todo o tempo, em todas as áreas. Como Paulo fala, quer comer, quer beber, quer fazer isso, qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Então, enquanto aguardamos esse dia em que o Senhor Jesus cumprirá a sua promessa de levar a sua igreja até Ele, né? Enquanto aguardamos que as profecias se cumpram, que Ele ressuscite os mortos, leve a sua igreja, está em tribulação, depois está no reino milenar, para depois enfim estabelecer novos céus e nova terra. Enquanto aguardamos tudo isso, devemos viver para a glória dele. Não devemos nos desanimar. Se alguém zomba de você, você é crente? Sou. Você então, como crente, começa a sempre colocar umas cascas de banana para você escorregar, né? E tenta ridicularizar sua fé, tenta fazer você sentir para baixo, pensar que você é inferior a ele, porque ele não é crente, que pode fazer o que quiser. Como alguns falam, você é crente, você não pode ver TV, você não pode jogar bola. Você como é crente, você não pode ir no cinema, porque ele pode tudo, né? E a pessoa começa a se diminuir, e, puxa vida, eu sou a pessoa mais infeliz desse mundo porque eu sou crente. É isso que o mundo quer que a gente crente. E pelo contrário, olha, eu posso sair. Eu posso ir no cinema, posso jogar bola, posso ver televisão, faço tudo isso aí com moderação, com critério, mas eu faço tudo isso para a glória de Deus. Se não vai trazer a glória de Deus, eu não faço. Que Deus nos abençoe, que nós possamos viver para a glória dele.